Isbal Podcast. Realização: Isbal, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. AD Estúdio, solução em tecnologia. Boa tarde, pessoal da Isbal, a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui a mais um podcast da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e vamos conversar com o pessoal aqui do comitê. Está aqui o Gabriel, o engenheiro de segurança Sidney Brasil, sobre a história e os 15 anos que estamos comemorando nesse mês de setembro do Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores. Estou aqui com o Sidney Brasil, meu amigo de anos, conheço desde 2007. O Gabriel conheci no ano passado, tivemos o prazer de tê-lo como voluntário no Campeonato de Escalada em Campo Grande. E agora já está com cadeira cativa no nosso comitê. O comitê e o desenvolvimento apoiando, ajudando no patrocínio. Apoiando, ajudando no patrocínio também, André. Mas vamos começar, Sidney. Lembra lá em 2010, em Bento Gonçalves, como é que começou essa nossa história aí? Cara, eu lembro Foi muito bacana, porque o Gabriel não sabe dessa história, né? E a gente, para fazer o evento ali, a gente não tinha dinheiro para trazer quem ajudava era o Wood Sisk, né, americano, Bruce Smith, né? E eu lembro bem que o Pedro falou assim, cara, não tem dinheiro para trazer esses caras. Isso foi em 2008 já. 2008 em Manaus. Não, 2008 foi o primeiro, em 2010, né? Para fazer o de 2010. Sim. Tá? Porque a gente tinha feito lá no Acre, o segundo, e o terceiro para fazer já em Bento Gonçalves. Sim. Né? Lá no Rio Grande do Sul. E aí o Pedro disse, e agora? Como é que a gente vai fazer? Né? O André já tinha ideia, queria, né? Sim, eu estava na organização do congresso. E o Marco Verdade vai te ajudar. Mas desde Rio Branco a gente já estava inserido. Já estava articulado, né? Para começar a trabalhar com o campeonato em Bento Gonçalves. Isso. E daí, né, qual foi o problema? Não foi problema, né? A gente estava começando. E aí a gente não tinha grana suficiente para trazer pessoal de fora para ajudar, né? E a gente teve que se virar, né, André? Aí eu lembro que era para trabalhar nas árvores em cima, era eu, para limpar as árvores e preparar as árvores, né, André? E embaixo ficava o André ali, velho. Aí tinha o André. Era um auxiliar de corda, de recolher galhos. E nessa época, quantos competidores a gente já tinha no campeonato? Nós tivemos naquela época, o que acontecia, né? Eu ia na cidade, eu fui uma vez na cidade antes, né? Nós fizemos um treinamento, tinha muita gente da Companhia Energética. Companhia Energética. Aí dava o curso, capacitação, justamente para trazer esses caras para competir, né? Aí tinha o pessoal da elétrica, né? Acho que teve uns 10, eu acho, não foi? Eu acho que uns 12, se eu não me engano, aqui de cabeça agora. Né? Mas aí tinha um pessoal que trabalhava na energia elétrica. Aí tinha um dos competidores foi o Daniel da Outseg, lembra? Sim. Daniel da Outseg. Ele doou os equipamentos, ele doou capacetes também. Tanto que a camisa preta com o nome da Outseg aqui do lado. Entendeu? Mas nessa época a acessibilidade com os equipamentos era mais restrita, o pessoal tinha bastante que nem tem hoje. Hoje no campeonato a gente já vê uma variedade grande, os profissionais já não tinha nada, facilidade. Não tinha nada não. Eram todos os meus equipamentos que usava, né, André? Só os Nós nem pensávamos ainda em normas, nem de poda, não tinha. Sim, não tinha Tinha nada. o conhecimento que o Cid trouxe do curso que ele fez nos Estados Unidos, que agregou isso, dos equipamentos mas nós não tínhamos nada. Nenhum dos competidores tinha equipamento. Não tinha. Tanto que eram os nossos, eram os meus, na verdade, né, André? É. A Outseg doou, acho que naquela época a Outseg doou um cinto, se eu não me engano. E aí, né? Nós fizemos. Dá o treinamento, os caras foram competir com a gente depois lá. Mas foi tão... Eu lembro de uma história, né? Que a gente precisava preparar o boneco de resgate. Sim. Né, preparar o boneco de resgate. E a gente, e agora? Como é que a gente vai fazer, André? Né? Vamos lá. Aí nós saímos pedindo nas lojas. Entramos numa loja, André e eu. Aí o André falava, né? Falei assim, a gente está precisando de um boneco, manequim.
Aí sabe como é? O pessoal do interior, assim, né? Colonização italiana, assim, nos olhava assim, já achava meio estranho aquilo, né? Eu acho que se falava de uma loja para outra ali e dizia, olha, tem uns caras aí pedindo... Tem uns loucos aí, uns tarados, acho, pedindo manequim. Foi muito engraçado essa história aí, né? Eu lembro que a gente entrou numa outra loja, numa terceira loja, assim, sabe? Quando nós entramos e começamos a falar, a mulher falou assim, não tem. E a gente... Mano, e agora? O que a gente vai fazer? Mas conta aquela história lá do... Depois conseguimos o manequim lá e teve uma história lá que ele estava lá no teu quarto, né? Como é que quase matou uma camareira lá? Quase matei uma camareira, meu. Quase matei uma camareira. Rapaz, quando acabou o campeonato, né, nós montamos o boneco ali, só que a gente inseriu dentro dele um monte de tecido, né, para dar peso ali. E de tanto a gente usar no campeonato, rasgou. E aí, quando rasgou, eu peguei e coloquei dentro do meu quarto, deixei lá no apartamento, né? E ficou jogado no chão. Eu saí, voltei de tarde, né? E aí eu lembro que quando eu fui entrar no meu apartamento, 2 camareiras estavam no lado, assim, né? Olhando, meio assim, quando eu fui entrar no quarto, elas me olharam com cara feia, assim, sabe? E eu perguntei, tudo bem com a senhora? Então ela falou assim, ó, você quase matou a minha amiga. Aí eu, mas como? O que eu fiz? Ela falou assim, entra no seu quarto. Ela entrou no seu quarto, tinha um homem morto lá no chão. E aí eu fiquei, que eu fiz? Aí, cara, eu abri a porta do apartamento. Quando eu entrei, né, eu dei de cara com um homem morto, cara. E como descosturou a barriga, o tecido vermelho ficou para fora. E parecia que o cara... Que eram as tripas dos... Sei lá, foi víscera, toda a junção sangue, ali para... Né? E ela disse que saiu correndo, desesperada, chamou o outro cara, o cara entrou lá, aí o cara foi ver, era o boneco lá. Foi bem engraçado. Rapaz, depois que eu contei pra esses caras, eu rachei de rir. E conta pra mim, nesse tempo todo, nesses anos do campeonato, teve alguma vez que teve alguma chuva, alguma coisa assim que interferiu no momento do campeonato, que teve que parar assim, que te marcou? Eu acho que foi Recife. Recife, cara, Recife. Pô, Recife ali foi complicado, cara. Porque... Nós pegamos todo um fim de semana chuvoso. Chuvoso, né? Eu lembro, né, André? Que como a gente tinha solicitado barraca, né? Justamente por causa da... E a gente não tinha, né? Não forneceram pra gente lá. Houve algum problema, não lembro o que foi. Mas a gente não tinha. Na hora que o competidor ia subir, para começar a modalidade, começou a chuva, cara. É um chuvaral, né? E aí, né, quando eu olhei para o lado aqui assim, os caras estavam debaixo do caminhão se protegendo, os competidores, sabe? Ali encolhidinho ali. Pô, aquilo me deu uma angústia assim, cara. Nossa Senhora. E aí passou a chuva, aí sobe de novo. Quando começa a subir, cara, aí a chuva novamente. E aí os caras saem correndo Nordeste todo mundo, assim, né? Dá aquela chuvarada e depois abre aquele sol, aquele calorão e continua, né? E aí o pessoal saiu correndo de novo e se protegendo debaixo do caminhão. Cara, eu lembro muito bem que eu olhei para o Aguinaldo assim, sabe? O Aguinaldo, né, já ajudava a gente, desde de Bento. Aí eu comecei a chorar, velho. Como estava chovendo, ninguém ia perceber, né? O Aguinaldo percebeu. Eu acho que foi o mais difícil, né? Não, eu acho que foi muito... O comitê estava no primeiro ano, praticamente, foi criado em 2010. Na verdade, nós pedimos uma autorização para formar um comitê. Sim. Que ele se formou no ano seguinte, com as mesmas pessoas que trabalhavam em 2010 em Bento Gonçalves. E aí nós seguimos patinando. Acho que depois que... acho que Uberlândia que a gente conseguiu se organizar melhor, né? Sim. Como é que foi o Uberlândia? Uberlândia, né? Uberlândia também... O Uberlândia já foi bem melhor, cara. Tivemos mais competidores mais que já tinham o pessoal essa experiência. Dos PAS começou a... verdade, né? Aí o Jorge, né? O Jorge Paes, finado Jorge Paes, pai do Leandro e do Lisandro, né? E já começou aí... Isso, imagina, 2012, faz 11 anos atrás. 2012, né? E aí começou a levar os guris, né? Para o Leandro, o Lisandro, o Anderson, né? Sim. Também. O Jorge levava funcionário. Sim. Levava funcionário. Porque ele sempre acreditou. Sim, o Jorge sempre deu apoio demais, cara. O Jorge Paes foi um empreendedor. Sim. Inclusive ele me confessou, certa época,
que ele estava já até desistindo de trabalhar com árvore, lembra? Sim, sim, Porque verdade, aí a gente verdade. buscou, trouxemos ele para a SBAL, o Cid treinou Sim. o pessoal dele. Depois nós fizemos outro treinamento lá na Universidade Federal, Sim, foi. com o Gerson Mainardi. E aí ele deu novos horizontes para a empresa, né? Disse, não, agora ele... E Ele disse uma vez, André, falou assim, cara, eu tenho a nossa empresa tem 2 momentos, antes do campeonato e depois do campeonato. Né? Isso foi muito bacana, que mudou muita coisa, né? O Lisandro é o atual campeão, já membro do comitê, né? Sim. O Lisandro mudou assim a forma de trabalho, sabe? E a gente viu a evolução dele, né, do Lisandro. Da mesma forma, tu, Gabriel, como é que foi também? Tu te inseriu na arborização através da escalada, né? Que te Através da abriu o escalada. teu caminho para a tua empresa hoje. Sim. Eu sempre trabalhei na área de meio ambiente, mas trabalhava na parte de gestão de obras e áreas contaminadas. E aí, com o andar do desenvolvimento dos trabalhos, com a entrada da pandemia, a Luana fundou a empresa para trabalhar com a arborização urbana. E aí entrou a pandemia, eu estava com alguns trabalhos como PJ, deram uma caída, e eu comecei a migrar aos poucos para essa parte de trabalho com árvore. Fui me especializar sobre a escalada, sobre o manejo adequado, sobre a biologia da árvore, sobre as técnicas de poda. Comecei a buscar os conhecimentos e comecei a entrar nesse mundo. E aí, logo na sequência, eu já conheci o campeonato em Campo Grande. E falei, eu tenho que aparecer lá para dar uma força e conhecer, para poder ter mais conhecimento. Porque o campeonato é como foi com o Jorge Paes. Ele é um divisor de águas, onde você conhece gente com técnica, você conhece gente com conhecimento, gente que vive disso, que mostra que é possível esse trabalho, e você tem uma grande troca de experiência ali. Então, para mim, foi maravilhoso isso. Sabe, eu tive uma conversa com o professor Antônio Araújo, que foi ex-presidente da SBAL, e o professor Araújo, ele trouxe no congresso de 1998, em Porto Alegre, o primeiro escalador de árvores. E o pessoal ficou encantado. Assim, foi uma experiência muito interessante. E 8 anos depois que começou, né? Sim, nos conhecemos em 2007, fez aquele curso nos Estados Unidos, depois a gente começou a falar sobre isso. Enfim, está aí o crescimento da toda a história. O professor Araújo deu um chute lá atrás, né? Que aí hoje a gente, 15 anos do primeiro campeonato, né? Mas 2008 aí, 98, né, André? Sim, foi 98, um escalador lá de Chicago que ele trouxe. Onde ele mora atualmente, né? E assim, todo mundo, me lembro na época, assim, dentro da PUC de Porto Alegre, foi aquela demonstração fantástica. Todo mundo te abriu os olhos. Nossa, como é que os caras conseguem trabalhar? O cara fez poda, com toda aquela agilidade, né? Que a gente nunca tinha visto. Trabalhava na prefeitura e tu via os trabalhadores com escada, sem EPI, sem nada que te desse segurança de trabalho. Nenhuma, né? Então eu penso que esse foi um marco histórico para ti, Gabriel, para o Jorge Paes, o Cid, abriu para todos nós, né? o trabalho, e hoje, assim, esse pontapé que foi dado lá atrás, né? Hoje nós temos uma arboricultura forte, né? Crescente. E esse ano a gente conseguiu atingir uma quantidade de inscritos. De inscrito bem grande, né? 33 inscritos, 33. 4 mulheres e 29. 4 mulheres. Foi uma grande quantidade, né? De inscritos ali. André, o Gabriel, né? Eu sempre falo isso para ele, eu não escondo, falo para todo mundo, né? Que o Gabriel para mim é um exemplo assim de profissionalismo, né? Eu gosto muito de trabalhar com o Gabriel, a gente gosta, né? A gente tem o Anderson, né, lá de Caxias do Sul, né? Que Hoje nós somos em quantos no comitê? 7. Nós temos um agregado que chegou esse ano, que é o Lisandro Paes, né? Lisandro Paes. Que era um competidor. Foi um competidor. Foi campeão em 2016, Foi né? campeão em 2016, né?
E Terceiro foi colocado no Latino-Americano em Salvador. Isso. Sim. É terceiro ou foi quarto? Terceiro, Não. quarto, Quarto colocado. colocado. Quarto colocado. né? E aí o Anderson lá em Caxias, que é um cara que também que a gente não pode deixar de esquecer de falar, tem o Luiz Otávio, né? Que também que já é das bolas. Cada um com a sua experiência, com a Isso. sua E com sua capacidade, expertise ali. especialidade de... E o Gabriel, eu lembro bem, né, que por que eu falo, né, questão de profissionalismo, né? Eu lembro que o Gabriel chegou com a corda no ombro, uma bolsinha aqui e o capacete, falando assim para mim: Sidney, eu me inscrevi como voluntário e eu tô aqui para trabalhar. O que é para fazer? Entendeu? E não parou mais, né? Sim, eu me lembro. Lá em Campo Grande, ano passado ali, para a preparação da competição, né? Eu já disse: meu irmão, já aproveita, dá o Cris aqui. Foi numa árvore que preparação da auxiliada. Auxiliada, isso Auxiliada, eu mesmo. lembro benzinho, né? Então, Gabriel, já veio com o Gil aí e o Gabriel não parou mais, entendeu? Então, para mim foi um exemplo de profissionalismo, cara, né? Esse comprometimento com o nosso evento, né? Com o nosso campeonato ali. E foi um cara hoje que a gente resolveu. Hoje não, ano passado Sim. ele resolveu introduzir o nosso comitê, né? Justamente por mostrar esse profissionalismo pra gente. E né? pois com isso, com toda essa história, né, e a experiência que a gente pegou, a gente conseguiu, no dia 24 de julho, dentro do Conselho dos Ex-Presidentes, aprovar um estatuto. E ontem, na Assembleia, por unanimidade, foi aprovado o estatuto do CBE dentro da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Como é que tu vê isso, Cid, num futuro aí para fortalecimento desse comitê? Olha, a gente, né, não tinha nada, não estava dentro do organograma da SBAL, né? Isso porque a gente não podia mexer. A gente trabalhava sempre informalmente. Sempre né? bem que formal, né? Mas E sempre, muitas vezes, até criticado, né? Porque não éramos informal, enfim. Mas nós estamos fortalecidos agora. isso, né, só vai fortalecer muito mais, né, pra gente. A gente vai firmar a equipe que estava aí informalmente, né? Vai formalizar, né? Ter uma gestão que daqui a 3 anos, por exemplo, daqui de 2027, né? 2027, né? 2020. 24, 25, 26. É. 2026 vai poder trocar, vai poder vir nova, a gente, né, trazer mais gente nova para dentro do comitê. E fortalecer mais ainda o evento, né? A gente vai poder trazer, vai facilitar para a gente trazer empresas para patrocinar o evento, né? O nosso campeonato, e está crescendo cada vez mais. Então isso vai só ajudar a realização do evento, né, Uma cara? formalidade melhor para poder mostrar para os locais a importância de ter o evento, de ele tem fomentar uma esse estrutura- evento e conhecimento, né, Sim. com as técnicas. Ele tem uma estrutura, né? Com presidente, vice, tem um coordenador de infraestrutura, tem um coordenador institucional, coordenador financeiro, como é toda a sociedade, né? Sim, sim. Né? Isso vai ajudar a fortalecer o nosso evento. O nosso evento ele é voltado para os profissionais que atuam manejando árvores, né? E principalmente para a gente difundir a arboricultura, difundir esses profissionais que atuam em todo o Brasil, né? Que oferecem serviços de qualidade e principalmente de segurança. Então a ideia é essa, difundir cada vez mais. E né, poder cara? mostrar para o trabalhador que não tem esse conhecimento, que de repente trabalha de uma forma insegura, poder mostrar para ele que ele pode crescer também e Exato. se tornar um profissional com toda a segurança e capacidade Exato. técnica para fazer os trabalhos. Isso, exato. Né? Eu venho vendo isso, né? Como eu sou desde o início ali, né? A gente vê, por exemplo, o Lisandro, que eu cito sempre ele, eu já falei pro Lisandro. O Lisandro, anos atrás, quando eu conhecia, né? Trabalhava na árvore só com talabarte ali. E hoje ele é um técnico de segurança, né? Atua, né? Atua hoje nos cuidados com a árvore de uma forma totalmente diferente, muito mais segura, porque, como eu falei para você, o Jorge dizia assim, ó, nossa vida foi antes do campeonato e depois do campeonato. Depois do campeonato, isso ajudou a profissionalizar a empresa dele, os funcionários dele, né, os filhos dele. E eu acho que é isso, cara. Né? Nós tivemos a pandemia ali que
deu uma travada um pouco no nosso comitê, mas em seguida já em 2021 fizemos aquele workshop, foi um campeonato virtual em Porto Alegre, lá no Parque Germana, que deu assim acho que agora vamos retomar, né? Então foi. Isso. E aí 2022 em Campo Grande e agora em Maringá. Quais são as perspectivas agora, Cid, já se encaminhando para o final aí? O Gabriel pode falar também um pouco aí do nosso futuro aí como coordenação aí do comitê. Bom, agora, né, com essa formalização, né, do comitê, né, a gente já tem uma equipe aí que está trabalhando, né? A gente vem com um projeto esse ano aí, próximo ano, né, de divulgação maior ainda do evento, de realizar um evento bem maior do que esse agora, né? O próximo congresso vai ser em Belém, né? E a gente vai trabalhar agora para ver como é que a gente vai fazer para fazer o evento em Belém. A gente também tem perspectiva de fazer, né, tem outros workshops, né, outros Arbor Shows aí. O Arbor Show é voltado também para os profissionais de manejo, né, para a gente divulgar segurança, divulgar sobre poda, né, que é a grande importância desses eventos ali. Sim, e agregar mais os outros. O comitê ele não faz só o campeonato, ele faz workshops, faz demonstrações. Recebemos hoje até um convite para Pelotas, o ano que vem, que vai ter o fórum de fazer um workshop lá. Vai ser bem legal, como foi Caxias. E Gabriel, quais são as tuas perspectivas aí para os próximos eventos? Hoje tu está consolidado no comitê. Sim. Com essa aprovação e com essa força que a gente teve dos competidores que se inscreveram, que acreditam no trabalho que vem sendo feito, que acreditam no profissional, no profissionalismo, que acreditam no evento, a gente conseguiu já começar a ganhar um pouco de corpo. A gente já teve o contato do pessoal do... Acho que posso até falar, né? O pessoal do CREA, que falou que quando for decidido onde vai ser o próximo campeonato, para avisar lá em Brasília que eles vão mandar uma carta oficial para a regional falando que eles vão apoiar de alguma forma. A gente ainda vai sentar para negociar e conversar, mas eles vão apoiar de alguma forma a realização do nosso evento. Então eu acredito que assim, quando as empresas começam a buscar a gente e ver essa importância do campeonato, essa importância de estar junto com a gente, é porque o campeonato está mostrando a qualidade do profissional que trabalha em árvore, do cara que escala, que está ali, que é o seu dia a dia, mostrando que é um profissional capacitado, treinado e apto para fazer isso. Então, a gente precisa aproveitar essa força para continuar melhorando e trazendo mais conhecimento para as pessoas. Obrigado, Gabriel. Cid, mais alguma coisa para acrescentar? Vamos encerrando aqui. Aí a gente está... Quer que a gente continue? O tempo está esgotando, já recebi o sinal aqui. A gente já falou demais, a gente já falou. Queria agradecer a presença do pessoal do comitê, nós todos aqui, e até a próxima edição do Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores. Um abraço. Obrigado, galera. Valeu. Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Há 30 anos, patrimônio do Brasil.